noite a todas e todos os presentes, né? Hoje vai ser um dia especial, né? Muitas mulheres aí juntas, fazendo história, né? Mudando um pouco dessa história. Estamos aqui para mais um episódio da série Diálogos Múltiplos, promovido pelo Movimento Atualizante da Pessoa, o MAP. E neste mês junino, abordaremos o tema Um Olhar Centrado na Cultura Nordestina, que terá como expositoras Maria Brasil, que é artesã, escrevedeira, educadora popular, e temos também Nara Santos, que é contadora de histórias e compositoras. A nossa debatedora será a doutora Marise Oliveira, que é psicóloga clínica na abordagem centrada na pessoa. E estamos felizes por esse momento, né? E vamos falar um pouquinho sobre essa cultura nordestina que precisa ser debatida mais vezes, né? Precisa ser falada bastante e não precisa ser só moda, precisa ser defendida a nossa cultura, que é tão bonita e que só vende na época do São João. Então, a gente tem que, incansavelmente, estar falando da nossa cultura em todos os lugares que a gente vá. Então, vamos lá. Acho que primeiro quem vai falar é Nara, né? Aí temos 15 minutos para cada expositora. Elizabeth pode estar fazendo algumas perguntas, né? Se surgir algumas perguntas, alguns temas que provocam a gente, para a gente estar instigando mais vocês a falarem mais, a nos contarem um pouco mais sobre essa cultura tão linda que é a nordestina, né? Marisa vai estar aí no controle e eu vou estar aqui só cronometrando o tempo de vocês, tá joia? Vamos lá. Tá dando para ouvir o pandeiro? Está ouvindo o pandeiro, não. Tá baixo, mesmo? Baixíssimo, Nara. Fone, então, tá? Para ver se melhora. Vê agora. Tá, não. Não? Então, não sei, não está captando. Então, eu vou na palma da mão, tá? Sem o pandeiro. Mas eu vou cantar para fazer a minha chegança, tá? Certo? É um trator, meu avião voando pelos ares, o meu navio navegando pelos mares, o meu barquinho carregado de ouro, chegando enfim, chegou o meu tesouro, é um trator, é um trator. As águas que correram dos meus olhos, águas que eu não esperava. As águas que correram dos meus olhos, essas mesmas águas me lavavam. As águas que correram dos meus olhos, vindas da natureza. As águas que correram dos meus olhos, tem a cor do mestre beleza, é um trator, meu avião voando pelos ares, o meu navio navegando pelos mares, o meu barquinho carregado de ouro. Boa noite, minha gente, prazer enorme estar aqui. Agradecer imensamente a Elizabeth Regis pelo convite e reiterar minha alegria de rever vocês, estar aqui nessa roda com Maria Brasil, muito me honra. Eu sou Nara, já foi dito, eu cantei aqui, como chegança, uma canção de Cátia de França, para honrar quem veio também um pouco antes de mim, né, e já ir falando assim também desse lugar de onde eu venho, né, eu nasci aqui em João Pessoa, sou paraibana, nasci há 57 anos e sou mãe, sou avó agora, mas como eu costumo dizer, sou avó por merecimento e não por antiguidade, tá? E
venho de uma família, né, de professores, de músicos. Minha mãe era historiadora e também escritora, professora da UFPB, meu pai também. Eram primeiro professores do Estado, depois foram para a UFPB. Meu pai era músico, arranjador e maestro, Pedro Santos, minha mãe, Dora Limeira, e eu sou Nara, a quinta filha de 5 desse casal, tá? E essa família também me constitui, né? Me constituiu essas práticas, né, familiares também, né? Estar ao lado dessas pessoas me influenciou bastante nessa caminhada. O que eu queria falar quando eu pensei sobre cultura nordestina, né? É um tema bastante vasto, porque se a gente for pensar nesses conceitos, né? Cultura e Nordeste, a gente vai ter uma imensidão de coisas para falar, e eu também não queria ficar falando como se estivesse dando uma aula, porque eu sei que todos aqui, todas, né, têm perfeitamente discernimento do que se trata. Mas eu queria pontuar algumas coisas que eu venho estudando e que também fazem parte dessa minha trilha e que também me constitui, né, como crença mesmo, como prática, né, como militância, né? Então, eu preciso dizer também que eu sou feminista, né, tenho uma prática, né, de política, né, no feminismo, e sou do feminismo independente. Existem mais de 100 grupos de mulheres organizadas aqui na Paraíba. Eu não participo de nenhum, eu participo como artista, né? Então, eu estou nos movimentos de rua, contribuindo na construção desses movimentos como artista. Então, eu estou na discussão, mas não represento nenhum grupo, e vou para os batuques, vou para as cantorias, para a poesia, e estou nesse lugar, né, de trazer essas subjetividades também para a política, né? Para a ação política. Então, vamos falar um pouco de cultura e de Nordeste, né? Eu quis começar com Cátia de França, né? Por isso, por ser uma mulher, por ter vindo antes de mim, né? Por eu também me sentir representada na obra dela, né? E acho que é um nome bem importante, né? Uma mulher de 80 anos, eu acho, e que está aí em plena atividade, né? Mostrando, né? Furando todas as bolhas, uma mulher negra, né? Furando todas as bolhas, né? Do Brasil e do mundo, né? Alçando grandes voos com essa bagagem que ela tem, com esse talento e com a idade também, né? Então, eu me identifico com isso, porque eu acho que também agora, depois da minha aposentadoria, eu também pretendo alçar mais voos do que eu pude até agora, porque eu trabalho de qualquer forma, o trabalho formal limita muito a gente em termos de tempo, né? Nós não somos donas do nosso tempo, né? Quando a gente está dedicada ao trabalho formal. Então, a gente fica ali dividido entre várias atividades, além da maternidade e de outras funções que vão se acumulando na vida da mulher, né? Das pessoas. Vamos lá. Eu fiz aqui uma colinha, tá? Mas não vou ficar lendo, não. Vou só seguir como roteiro. Então, eu gosto de pensar na cultura e no Nordeste. Primeiro, pensar nessa cultura como as crenças, os costumes, né? Os saberes e as expressões que organizam e que também determinam um pouco a vida de cada grupo social, né? Então, quando eu queria falar sobre cultura na perspectiva dos estudos culturais um pouco, que eu também não me aprofundei muito nesse tema, mas li um pouco, né? E ver a cultura como uma coisa dinâmica, né? Eu gosto muito da cultura popular, da cultura tradicional do povo. É o meu lugar, é o meu berço, é a minha fonte, é onde eu vou beber também, né? É na música, é na ciranda, é no coco de roda, são nos saberes e nos fazeres tradicionais dos nossos povos, né? Do povo negro e do povo indígena da Paraíba. Então, é nesse lugar que eu vou beber, minha fonte de trabalho e de inspiração. Alguém falou aqui. Ah, tá. Alguém tem que desligar uma coisa, né? Então, é nesse lugar que eu vou beber, e
É por isso que eu olho muito para isso e gosto de pensar na cultura como uma coisa dinâmica também. Eu penso na cultura tradicional, mas penso também nela dialogando com toda a juventude, com todo o novo que vai surgindo, com as tecnologias e desse lugar dialogando com o mundo também, né? Então, a poesia, o cordel dialogando com o hip hop e com todas as linguagens tecnológicas que estão aí postas para a gente, né? Então, cultura é isso, né, para mim. E o Nordeste também, né? O Nordeste é essa coisa, né? A gente bebe também na invenção do Nordeste, né? Que é um trabalho de mais de 30 anos, eu acho, né? De Durval Muniz, que é uma referência para quem estuda Nordeste, né? Sobre essa coisa do Nordeste que foi inventado, né, a partir do início do século XX, né, que antes a gente era Paraíba do Norte, porque o Brasil era dividido apenas entre Norte e Sul, e depois se sentiu essa necessidade política de dividir entre regiões, e se inventou o Nordeste e colocou nesse lugar esse balaio de coisas que a gente conhece hoje, e que nele estava incluído também a pobreza, a seca, a escassez, não é? A coisa de um tempo parado, de um tempo mítico, não é? Como se não se atualizasse. Então, tem tudo isso aí, quando a gente pensa também nessa invenção do Nordeste, né? E que a gente se contrapõe, obviamente, né? A gente reconhece o Nordeste como um lugar bastante frutífero de cultura, né? E que a cultura resiste, apesar da pouca política pública, apesar do pouco incentivo que se dá, do pouco respeito que se tem, né? Falava-se há pouco aqui sobre o São João, a gente fica muito tomada pelo São João, porque o São João é a nossa grande festa de confraternização também, né? É como se fosse um Natal, as pessoas retornam para casa para abraçar a família nas festas juninas, né? Então, e a gente se sente desrespeitado, né? Porque a gente espera que o Estado e que o poder público e também que a iniciativa privada, porque a iniciativa privada também toma conta das festas, a gente espera que isso, de algum modo, dê respostas para o nosso sentimento, mas não dão, né? Não dão. Então, a gente fica meio que nesse lugar assim, né? Puxa vida, fica celebrando o São João, mas, por outro lado, com aquela ferida exposta, né? Diante do desrespeito à nossa cultura, né? Então, eu queria colocar essas coisas aqui, né? E enquanto pensava sobre isso, pensava também sobre esse meu alimento na cultura popular e na poesia, especialmente, que são minhas áreas mais amadas. A literatura, o teatro, a contação de história e a música são as áreas por onde eu transito mais, e a cultura popular, né, como um brincante. Então, eu trouxe aqui umas coisas para cantar, para ler. Eu não sei se já seria agora, não sei quanto tempo eu gastei nessa conversa. Quanto foi, Cida? Faltam 8 segundos. O quê? Absurdo isso? 8 segundos? Não, ó, porque você tem que terminar às 8h03. A gente está em 7h54. Há 8 minutos. Minutos. 8 minutos. Ah, tá. Desculpa, Tá. já comecei dando um susto, Inara. Meu Deus, eu ia desmaiar. Tá Meu Deus, 8 minutos não dá nem para eu fazer um protesto. Desculpa, Inara. Então, porque eu estava trouxe... pesquisando aqui a idade de Cátia de França, né? Que você Sim. falou, acho que 80. Ela tem 79 anos, completados agora, dia 13 de fevereiro. Olha aí. Maravilhosa, não é? Muito tempo, né? Nossa! Lindíssima. Então, eu trouxe aqui a poesia de Anaíde Beiriz, que é uma paraibana referência para a gente, né? Que está nessa caminhada das artes. Acho que Anaíde Beiriz foi uma mulher, uma poeta, que morreu com menos de 30 anos de idade e que estava ali enredada na história da Revolução de 30, estava no lugar errado e na hora errada, e se apaixonou pela pessoa errada, e aí
teve um final trágico. Eu considero que Anaíde Beriz morreu pelas mãos do Estado, né? Ela morreu de depressão, né? E recentemente foi lançado um livro que atualizou, meio que revisitou a história dela, que confirmou, né, que ela morreu de depressão, que ela cometeu suicídio, e deixou uma carta que ninguém nunca tinha publicado, e essa carta veio à tona. Então, assim, acho que Anaíde Beriz é um nome importante, porque ela traz uma carga de uma mulher que era professora, que escrevia e que sofria, né, as perseguições por ser mulher, e que por ser mulher, né, no seu feminino, ela foi brutalmente atingida, foi exposta, e não suportou, né? Então, ela era uma mulher que andava sozinha, que usava cabelo curto, né? Na década de 20, aqui na Paraíba, eu imagino, né? Imagino e me identifico no sentido do mau comportamento, né? E ela falava isso, né? Eu vou ler aqui 2 poemas curtos sobre Anaíde e depois vou cantar um coco tradicional do Quilombo do Guruji, que dialoga um pouco com essa temática que ela traz. O primeiro poema chama-se Meu Boneco de Natal. Vocês estão me ouvindo bem? Um dia, Papai Noel se lembrou de mim e me trouxe um boneco louro como um príncipe dos contos da carochinha. Muito bonito, muito grande, assim, desse tamanho. Não sei que tamanho era, estou fazendo assim, desse tamanho, porque imagina. Eu gostava de brincar com ele. Eu queria muito bem ao meu boneco de Natal. Ele tinha um nome de 4 letras, que nem sei mais. Esse é um poema. E o segundo poema que eu queria trazer é esse. Nasci, nasceu, cresceu, namorou, noivou e casou. Noite nupcial. As telhas viram tudo. Se as moças fossem telhas, não casariam. Tá aqui nesse livro, que é um livro que conta a história de Anaíde em quadrinhos, mas esse não é o novo que saiu agora, tá? Esse livro aqui foi feito por Luíse Costa, que é uma escritora e também quadrinista, bem jovem. E o livro que saiu recente, que eu falei, é de Valesca Asfora. Eu quero cantar um pouco de Quilombo do Guruji, que dialoga um pouco com esse poema. Nasci, nasceu, namorou, noivou e casou. Mas o pandeiro não está saindo direito, eu vou batendo palma, tá? Cantando um pouco e batendo palma. Eu perguntei à velha, ô velha, tu queres casar? A velha deu uma risada, quá, 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 quá. Eu perguntei à velha, ô velha, tu queres casar? A velha deu uma risada, quá, 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 quá. Eu perguntei à novinha, ô novinha, tu queres casar? A novinha deu uma risada, quá, 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 quá. Eu perguntei à velha, ô velha, tu queres casar? A velha deu uma risada, quá, 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 quá. São dois produtos culturais, um poema e um coco de roda, que é dançado no Quilombo do Guruji, também há mais de 100 anos, assim como esse poema, trazendo essa mesma temática. E quando a gente olha para hoje, para a questão das meninas, né? Das meninas que engravidam, das meninas que são obrigadas a casar, né? Das crianças, né? Das crianças que são olhadas dessa forma, né? Como está hoje. Então, a gente fica se perguntando, né? Por onde caminhamos, onde foi que a gente avançou, e esses avanços, infelizmente, não chegam para todas. Os avanços chegam para algumas, mas não chegam para todas. Existe um recorte de raça, de classe, né? Existem outras transversalidades que impedem que todas as mulheres, todas as pessoas
acessem os avanços do seu tempo mesmo. Então, por enquanto é isso. Tem umas coisas minhas que eu quero cantar, mas eu acho que vou encerrando por aqui. Já já a gente volta. Ótimo, você não extrapolou seu tempo, ainda ficou 2 minutinhos de acréscimo. De crédito, bote de crédito aí, no cartão de crédito. Então, agora a gente vai com Maria Brasil, né? Elizabeth, tem alguma pergunta para fazer? Ou vai deixar logo Maria Brasil falar? A gente faz depois. Tá, joia. Tá bom. Então, moçada, estou aqui, estamos juntas. Beijinhos para cada uma que está aqui comigo e com vocês. Eu vou começar lendo um poema que eu fiz agora no meu aniversário. É Poema A Minha Vida. Dia 2 de maio de 1950. Lua cheia se espalhando sobre a Serra das Caboclas, para dormir o dia, enquanto o sol subia o nascente por trás da Serra de Santa Luzia. Eva, filha de Nanã, segurava o brilho dos olhos do sol. Eva, filha de Nanã, segurava o brilho dos olhos do sol, que se estendiam sobre uma tecelagem de luzes coloridas até a Serra da Suara, lugar onde eu nasci e me criei, e onde foi declarado o meu primeiro dia de vida. Eu, Maria Brasil, 76 anos vividos, noite de lua cheia, sumindo por trás dos prédios, atualmente, que cobrem o horizonte do bairro Castelo Santa Clara. Vejo olhar do tempo, espalhando as cores do sol na cidade de João Pessoa. Aqui, o sol que nasceu no mar, nos braços de Iemanjá, chegou ao meu quintal, se ajeitando num quadrado verde cheio de ervas medicinais. São 8 horas da manhã. É aqui que firmo este evento. Os 76 anos já vividos se foram. O que tenho deles são as histórias que vivi. Agora é uma sequência que chamarei de meu começo no caminho dos 76 anos. É aqui que fico sem idade exata. Até dia 2 de maio de 2027, estarei na construção da Casa 77. É nesta estrada que passarei e passearei com minha vida. Contarei as luas cheias. E como o tempo não tem hora, nem mês, nem número, por ser imaterial, navegarei no meu tempo, dentro da amplidão deste tempo sem datas. Ao nascer, vivi sem andar, sem falar, uns anos sem peitos, outros sem pelos. Vivi bebê, vivi criança, vivi menina, vivi moça, vivi adulta. Agora vivendo essa mistura do que sou feita. Pelos caindo, pele com pregas, ossos leves, músculos macios. Vivo sim, me sustentando e sustentando o que gosto. Meu corpo dança, pula, anda, balança, deita e levanta. Com meus olhos cansados, aprendi a enxergar só o que eu quero ver. Eu sou meu tempo instável, dentro da imensidão que não cabe em um calendário. Mas tenho uma folhinha na parede. Maria Brasil. Então, esta foi a escrevedeira, a poetisa Maria que escreveu. Eita, entrou um negócio aqui, chega. Então, lembrando o tema, que tem a palavra cultura no meio, né? Viram aí no poema que eu nasci e me criei numa serra.
as famílias morando muito distante, e até os 14 anos, que quando eu fui para a Catolé do Rocha estudar, eu não sabia, lá na Serra, a gente não conhecia essa palavra cultura. Eu não conhecia, a não ser dentro da palavra agricultura. Mas como cultura, não. A gente conhecia que tinha pessoas com alguns conhecimentos, com alguns costumes, com algum jeito de viver, que eram parecidos com os nossos, também nós fazíamos as coisas parecidas, que era tudo família, né, descendentes daquela raça lá, e era como se fosse costume, noite de São João, acender fogueira, na casa maior que tivesse um terraço, dançar lá no barro batido, né, brincar de comadre e comadre, com padre, dançar com lamparina. Isso era um costume, era uma alegria, era um estado de estar juntos. Né? E como fazer renda de birro, como fiar algodão cru no fuso, fazer rede, outra fazia boneca, isso tudo em espaços longos, né? Como eu morava no mato, de uma casa para outra era 3 quilômetros, né? Por dentro do mato lá, mas tínhamos um certo conhecimento, uma certa cultura, digamos, do artesanato, da música. Tinha um pouco, porque a gente não tinha luz elétrica, na minha casa nem rádio tinha, mas eu escutava muito meu pai assoviar e cantar música de Luiz Gonzaga, Nelson Gonçalves, e eu gostava muito das músicas, que ele cantava e assoviava, né? E, então, fui criada dentro de um povo que até eu poderia dizer assim, sem cultura, porque nós não fazíamos roda de ciranda, não fazíamos roda de coco, mas tinha a desbuia de feijão, que ficava juntos para flertar, para conversar, para paquerar, fogueiras, muito forró, sem acústico, né, que era maravilhoso, eu achava, até hoje eu tenho saudade. E o forró era a nossa música para dançar, dançante. Era o forró. Era assim, todo mundo gostava de forró, todo mundo dançava. Desde quando eu já começava a andar até morrer, dançava forró. Então, vivi essa experiência lá na infância e adolescência, e aprendi muita coisa com esse povo lá da Serra, e também depois partindo para Catolé do Rocha, depois para João Pessoa, tal, fui, digamos assim, virando o quê? Uma coxa de retalho, digamos. Um pedaço, aprendi coisas assim, Catolé, né, aprendi a ser comunista, que era em 1964, quando fui para Catolé, achei lindo aqueles meninos comunistas fazendo guerrilhas com o Frei Marcelino, achei lindo de cara, sem saber nem o que era comunismo. Mas já achei bonito demais aqueles comunistinhas. Me juntei já com eles, né? E também ouvi o samba, né? Uma escola de samba que tinha, já em Catolé. E eu também já gostei do samba, já gostei da cachaça. Então, sempre tive uma tendência a me acompanhar e me infiltrar nessa galera da dança, da música, né, da revolução, digamos, dos direitos, tal, mesmo sem ter uma consciência política, né, acadêmica ou qualquer coisa assim. Mas fui professora primária em Catolé também, levava os meninos por mato, tal, era uma professora diferente, mas gostaram. E então, pronto, aí fiz outros percursos, né, de uma pessoa, outras cidades, outros países, tal. A vida me balançou bastante, me sacudiu bastante, e como eu gosto muito de ser solta, até hoje eu aceito umas sacudidas da vida, que elas venham para grandes alegrias, ou algumas trazendo tristezas, mas que sejam as duas partes, para mim, são lícitas na vida. Para mim, a minha cultura também no mato a gente aceitava muito isso, né? Viver e morrer era tão natural que ninguém ficava depressiva porque perdia alguém da família.
tocava para frente, continuava plantando milho, colhendo milho, fazendo renda e vivendo, né? Então, essa parte eu gosto também, que eu acho que é uma cultura, entender a vida como ela é. E, e aqui eu aprendi a escrever, a ler, por isso que me chamo escrevedeira, aprendi a fazer renda, sou rendeira, aprendi a bordar, sou bordadeira, costurar, sou costureira. Por isso, né, Marisa, que eu digo que eu não sou escritora, eu sou escrevedeira, e sou faxineira, sou cozinheira, gosto muito das eiras, parece, né? Eu vou até estudar o que é eira. Então, é, eu danço muito forró, de sanfona, onde tiver. E para mim, dançar forró é porque meu corpo, meu juízo, tudo se alegra. Mas também é da sustentação, no final das contas, no final não, junto, é dar uma sustentação a essa cultura do forró. Porque se eu não for, tem um sanfoneiro tocando ali na esquina, num boteco, ou não seja onde for, e eu não danço, eu não estou fortalecendo o sanfoneiro. Eu mesmo, quando estou fazendo alguma coisa, gosto que as pessoas admirem o que eu faço também, né? E fiquem junto comigo. Tá, Nara está contando história para ninguém, Nara, de repente, vai parar de contar história, talvez eu brincar de história em outro canto. Mas, então, dançar forró, aqui no Nordeste, é contribuir para que este costume, esta cultura do forró, da sanfona, principalmente a acústica, que eu adoro, sem aqueles caixas de som imensa, é contribuir para a sustentação, para a continuidade do forró. É também participarmos como dançantes. Eu não tenho jeito para tocar nem nada, mas dançar eu me atrevo. E, então, assim, aí eu vejo, eu estava vendo Santana e Flávio José, Santana principalmente, porque eu sou apaixonada por ele, porque ele é um poeta sensível. Poxa, como é que a pessoa deixa Santana não tocar, não fazer o São João? Os sanfoneiros dos sítios não tocam São João. Será que estão tentando esmagar o forró? Estão tentando acabar com essa raça? Né, que nem acaba com os pretos, que nem acaba com os revolucionários, que nem acaba com os maconheiros, que nem acaba com os pobres. Então, vamos acabar também com o forró. Né? Tipo assim, acabar com a alegria do pop, né? E vamos botar uma coisa mais sem futuro, sem contexto, sem fundamento, para enfiar nos ouvidos dessa galera que está enchendo a Praça do Povo. Então, é uma coisa muito, muito doida isso, né? Querer acabar com a cultura. Mas eu acho que, bom, quando vestiram roupa nos índios, acabaram com a cultura da nudez. Isso é verdade. Né? A gente não pode negar. Quando acabaram com a cultura de comer leite de coco natural, que eu gosto de alimentação natural, né? Quando estão acabando com a cultura de comer leite de coco natural no peixe ou no mucunzá, botar leite de garrafa industrializado, é também acabar uma cultura alimentar. É também danificar o ser humano. Então, por isso que eu digo que eu me chamo também, me acho assim, uma coisa de retalho, como também a humanidade, os saberes, os valores, né? O dinheiro valendo muito mais do que a união, do que a comunhão, do que... assim, às vezes as pessoas pensam que cultura é só música, ou então ou dançar, ou escrever, coisas assim, mas eu acho que a cultura é tudo na vida de um ser humano. É um jeito de viver. É difícil aprender a viver na cidade, nessa cultura capitalista, nesse mundo, né, mas assim,
quando a gente pega as histórias da África, de um povo mais primitivo, a gente vê que não morreu ainda. Ainda está viva muita coisa. Ainda está viva muita coisa, né? Contar a história, como Nara faz. Contar a história está passando para as pessoas um conhecimento que pode continuar acontecendo. O que mais que eu disse? Que eu digo? Sobre mim, sobre cultura. Que eu estou morando aqui no Castelo, que eu não digo Castelo Branco, para não lembrar aquele homem. Eu digo que eu estou morando no Castelo Santa Clara, ou no Castelo Azul e Branco, que minha casinha é azul e branco. Estou morando aqui pertinho da Santa Clara, perto da comunidade, ZESA, da associação. Já tenho bastante amigos na rua. Já através do meu aniversário, fizemos um cortejo daqui até o Armazém do Campo, com música e cânticos até. De última hora saiu uma letra, e né, Neves, Graça Lima passou aqui, botamos letra, né? No coco. Eita, Maria, tá uma delícia te ouvir. Já chegou Mas 18 o minutos. tempo acabou. A Celinha trouxe isso aqui para vocês verem, a letra que eu fiz. Olha, Nara, a letra. A menina falou, a gente dançou, só um minutinho. Aí eu diminuo lá. Na hora daqui de casa no quintal, Neves, umas amigas minhas das Calungas, do Maracastelo, estavam aqui tocando. Aí uma amiga falou, eu comecei a dançar, aí uma amiga falou assim, segura a santa, que a santa é de barro, comigo, né, brincando. Aí, na hora, saiu essa letra, e as meninas imediatamente botaram música. Segura a santa, que a santa é de barro, solte a santa, que ela sabe voar. Traga a santa, que eu quero beijar. Leve a santa para a roda coquear. Aí a gente saiu com essa santa no cortejo. E a gente quer fazer esse cortejo toda lua cheia. Saindo daqui de casa e andando pela rua fazendo zoada. E depois a gente pega umas madeirinhas, um negocinho, né, vermelho e tal. Sim, já, né? Já. Então, liberada. Eu acho que agora é a vez de Marísia, né? Gente, eu fico tão emocionada, sabe, que eu não sei nem por onde eu começo, né? Mas, assim, ouvir vocês duas é muito, assim, é tocante. Primeiro porque me traz, assim, como psicóloga e educadora que eu me reconheço, dimensões importantes, né, do trabalho que a gente desenvolve, principalmente na abordagem centrada e dentro da educação também pautada em Paulo Freire e Carl Rogers, né? As falas de vocês, Nara, e a sua, Maria Brasil, traz aí essa questão como as origens, né, onde a gente nasceu, o lugar, o território, a região, tudo isso marca as nossas, né, subjetividades, as nossas produções, a nossa criatividade. Então, assim, eu acho isso uma coisa que nenhum educador, nenhum psicólogo ou qualquer profissional de saúde, porque somos também profissionais de saúde, né, Cida? A gente pode deixar de olhar, sabe? Então, assim, isso é muito importante. A região, o lugar, né, a família, a serra, o relevo, tudo isso marca muito a nossa história. E aí, achei também muito interessante, Nara, quando você fala da cultura como movimento, né? Como dinâmica, porque a cultura, ela também marca, né, momentos históricos, né? E está se transformando, não é algo que, ao mesmo tempo que ela conserva, ela também se renova, né? Tem coisas que precisam ser transformadas e outras mantidas, preservadas. Então, quando vocês trouxeram aí o poema da Nair Beiriz, e também Maria também trazendo as histórias, né, da época dela, também das origens, essa coisa da mulher, o casamento, né, a virgindade, essas coisas hoje estão em processo de transformações também muito significativas, que o forró, né, Maria, as letras dos forróis, que marca muito a nossa, né, cultura nordestina, também está se ressignificando, porque também tem
muitas letras, composições muito machistas, muito patriarcais, que estão hoje sendo questionadas, né? Na tentativa de superação desses valores machistas, patriarcais, que colocaram as mulheres numa situação de submissão. Então, assim, e fica para mim também essa questão que tem a ver com o gênero, a questão da raça, que também foi colocada aqui, né? Que tanto Nara como Maria traz de maneira muito expressiva, e Cida também, de que como é que a questão da raça e o gênero, né, perpassa, atravessa também esse lugar aí nas festas juninas, né, nas representações que a gente vê aí culturais, nas danças, nas tradições, nos cultos africanos, né, Maria? Porque teu poema traz esse lugar aí também, né? Essa sua história, essa que você fez aí no seu aniversário, traz muito dessa sua inserção dentro de uma tradição, né, religiosa que é muito voltada para as matrizes africanas, e que nós, educadores, profissionais de saúde, psicólogas, psicólogos, temos que estar atentos, sabe? Eu acho que são coisas que me vêm aqui nesse momento, e eu acho que, por enquanto, eu abro aí para vocês conversarem mais sobre isso. Eu acho que Elizabeth gostaria, Cida também, outras pessoas aí que queiram fazer um pouco essa dinâmica aqui na roda. Fiquem à vontade. Boa noite, gente. Os diálogos múltiplos, né, tem como base o que a gente denomina movimento atualizante da pessoa, já que a gente que está coordenando, digamos assim, né? Porque, na verdade, depois vira uma grande conversa, que é o que a gente está fazendo aqui. Eu posso dizer seguramente que foi o diálogo múltiplo onde eu fui mais tocada. Quando você, Nara, inicia trazendo esse seu canto, né? Essa poesia cantada, assim, foi assim um arrebatamento, sabe? As suas águas me levaram por cachoeiras, rios, águas doces. E uma coisa dourada, eu me lembrei de Oxum, o feminino muito forte. E por coincidência ou não, porque na abordagem centrada na pessoa a gente tem o que chamamos tendência formativa, né? Maria Brasil me passa pelas águas de Iemanjá, o feminino assim. Eu me senti enraizada na minha ancestralidade nordestina. E as serras da Maria Brasil me levaram por lugares assim muito preciosos para mim. E isso tudo que vocês trazem, dessa força, essa raiz, que é tão desrespeitada, como Nara falou, né? E é um desrespeito que vem avançando, e por isso a resistência da gente também na outra ponta, né? E a gente está aqui, nessa grande conversa. Maria Brasil, você disse uma coisa assim que eu vou guardar e vou escrever em algum lugar e vou levar comigo. Você disse assim: vivo me sustentando e sustentando o que gosto. É uma coisa tão profunda. Eu não sei se chegou em todo mundo da mesma forma, né? Porque a gente capta aquilo que... E eu queria muito agradecer a Nara e a Maria Brasil por estarem aqui hoje. Assim, foi uma das coisas mais ricas que eu já passei nesse, acho que é o 9º episódio, né, Marise? E como é bom a gente estar com essa diversidade, com esse colorido. Infelizmente, só tem um homem aqui, né? Parece que só está Daniel aí, que a gente... É sempre as mulheres, né? É sempre a gente puxando as coisas. Que bom que tem um que abraça também, dá as mãos, porque eu acho que tem que ser sempre ponte, diálogos, né? E quando, Nara, você traz essa coisa das mulheres e você levou para as meninas, aí foi dilacerante, né? Porque é algo também que a gente já tocou aqui em outro diálogo, você não estava presente, a gente trouxe. Foi uma coisa muito forte, né? Porque a gente precisa estar olhando para isso com muita força, enquanto mulher, né? Enquanto pessoas ligadas
direitos humanos, ao nosso feminino, né? Essa violência que, de séculos e milênios, né? E que a gente está perdendo mulheres e agora perdendo nossas crianças, meninas, né? Então, assim, foi maravilhoso o que vocês trouxeram aqui hoje. Muito obrigada. É o que eu tenho a dizer. Eita, a fala de Elizabeth, a emoção de Elizabeth emociona, eu acho que todas nós, né? Foi quase que um desabafo tão sensível e tão emocionante que eu estou me segurando aqui para não chorar, que no meu eu já chorei demais, eu não quero chorar nos outros, não. Ou se precisar chorar, a gente chora, né? Para aliviar, como diz um amigo meu, desanuviar. Chorar é atualizar, Cida. Justamente. Eu anotei aqui porque minha cabeça, eu tenho pensamentos acelerados, então quando uma fala que as coisas vêm, eu vou logo botando no papel, senão eu não me lembro mais. Então, na fala eu acho que eu lembrei de onde eu conheci Nara. É porque ela é da família dos Limeiras e eu estou meio assim entrelaçada com os Limeiras na vida, né? Eu acho que foi desses momentos aí. A história de Anaíde Beriz, que a gente sabia de uma história e que a história, de repente, ressurge com outra face, né? E que, por uma parte, deixa a gente muito triste, porque uma mulher com a potência de Anaíde Beriz, que, como Nara disse, estava na hora errada, no lugar errado e com a pessoa errada, né? E que nos deixou órfãos de tantas coisas que ela ainda podia ter vivido e ter trazido para a gente. Na fala de Maria, eu essa semana estava vendo o São João de Campina Grande e que eu amo forró, né? Às vezes eu faço, ultimamente eu deixei de fazer faxina por conta da minha condição de saúde, que eu não aguento. Se eu fizer faxina na sala, eu passo 3, 4 dias sem poder nem me sentar numa cadeira por conta da fibromialgia. Mas eu gosto de quando eu estou fazendo alguma coisa, lavando roupa, alguma coisa, botar um forrozinho e ficar me balançando. Meu marido disse que eu não sei dançar, mas eu acho que eu sou a parceira de Carlinho de Jesus. E isso eu posso ser o que eu quiser, né? Então, eu fico muito feliz com isso. Mas essa semana, vendo na reportagem, eu fiquei pensando nessa história de apagar o forró. Porque a gente vê, não que as outras culturas não tenham o seu valor, mas que para nós nordestinos, a gente aplaude a cultura do outro e fecha os olhos para a nossa. E aí a gente vê o São João de Campina Grande não ter o arrastapé, ter Roberto Carlos cantando, ou ter nada contra a religião, mas ter uma música religiosa que eu acho que tem o seu momento e tem o seu lugar, que é o lugar de buscar fiéis, talvez seja, mas que poderia ir buscar, na minha cabeça, né? Eu não sou letrista, nem sei fazer arranjo de música, eu sei fazer o meu cordel de acordo com o meu sentimento, mas eu não tenho esse dom de fazer a música. Mas eu acho que eles podiam transformar a música em um forró para ficar mais aconchegante e mais com a nossa cara, né? Então, eu pensei, eu sou novelista, tá, gente? E aí eu estava assistindo a novela uns dias aí, quando um produtor musical na novela, um representante, que fala que o produtor vende o que o povo quer, o que dá dinheiro, né? Então, nesse momento, eu acho que o que está dando dinheiro é acabar com a nossa raiz e trazer a cultura de fora, e não a nossa. Então, isso me deixa muito triste.
porque se eu fosse para Campina Grande, eu queria ver Santana. Eu tenho o maior sonho de chegar perto dele e ver aquela docilidade daquele cara, porque ele realmente ele toca a alma da gente, né? E aí, quando Maria Brasil fala da arte, vem logo imediatamente a minha avó, que era rendeira e era parteira. E aí eu fiquei instigada, igual Maria Brasil, a estudar as eiras, né? As eiras da vida, que todas nós somos, porque um momento ou outro a gente vai lavar uma roupa da gente, vai lavar uma louça, vai limpar uma casa, e aí isso é ser eira, não é verdade? E a maior tristeza que eu tenho nessa fala é que a minha avó faleceu e eu não aprendi a fazer renda. E eu acho lindo. Ela, antes dela falecer, ela me deu 1 metro de renda feito nos bilros, que eu digo, meu Deus, eu acho que eu não vou perder isso nunca. E vez ou outra, reciclando minhas coisas, eu digo, minha renda não. Eu estou guardando, né? Então, traz uma história, uma identidade para a gente, que seria tão importante repassar para as meninas. Eu, como coordenadora de grupo, eu fico pensando, a gente se encontrou hoje no grupo de atividade para fazer o São João, mas eu disse, gente, eu já quero saber o que é que a gente vai fazer no próximo encontro. E é arte, é cuidar da saúde mental com a arte. E aí, quando Maria falou, eu digo, eita, eu acho que eu já vou puxar a sardinha para a minha brasa, para trazer uma rendeira para ensinar essas mulheres algum ofício para sair dessa violência que a gente vive. Porque a gente não vive só a violência doméstica, né? A gente vive a violência pela idade, a gente vive a violência da aparência, a gente vive tantas violências, e para a gente isso é tão doloroso, porque muitas vezes a gente acha que essa violência é nossa, porque muitas vezes a própria mulher comete violência com outra mulher em suas falas. E eu estou tentando trazer para essas mulheres alguma arte que elas possam sair de uma depressão, que elas possam criar alguma coisa que ela possa fazer para ganhar um dinheiro. Não precisa ficar rica nem milionária, não, mas ganhar 10, 20, 30, 40, 50 reais, quem sabe quanto vale a minha arte, o tempo e o trabalho que eu dedico e a obra que eu faço, não é verdade? Então, eu acho que eu penso igual às meninas. Eu acho, né? Eu acho que lá no fundo, eu tenho certeza disso, de que a gente está aqui para transformar, para mudar algumas coisas, né? Com a nossa arte, com a nossa coragem, porque eu acho que a gente tem muita coragem, eu acho não, a gente tem muita coragem de enfrentar. Foi a ditadura militar, é a ditadura da moda, porque a minha moda quem faz sou eu, é a moda que eu sinto bem, que eu me sinto bem em vestir, não é a moda que está na televisão ou que está nas lojas. Eu vou lá e eu digo, não, isso aqui eu me sinto bem vestindo, que o outro ache feio, mas eu saio e digo assim, eu estou me achando linda. Embora aquele eu acho feio, às vezes dá uma futucada na gente e a gente quer titubear, mas que a gente tem que levantar a cabeça e dizer, eu estou linda, e enfrentar tudo isso que tem por aí, e que ainda vem muito mais pela frente, que a gente está vivendo tempos tenebrosos para as mulheres, né? Mas que a gente possa se dar as mãos e que a gente possa trazer uma construção maior e melhor para essas mulheres. Cida, Celinha está também inscrita aí, não é? Sim, já ia falar agora. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Isso, que legal. Esses diálogos múltiplos, né? E, bom, eu conheço Maria, sou comadre de pular fogueira, conheço Nara, sou vizinha de Nara, somos parceiras
de muitas andanças. Então, eu gostaria de trazer duas questões, uma para cada uma. Maria, na composição do coco, chama a santa, né? Que é a santa de barro, ela subverte, né? Ela quebra essa ideia, a expressão santa do pau oco, santa de barro, essa versão da mulher santa e da mulher, digamos, dona da vida, né? Do lado profano. E quando Maria chama a santa para dançar coco, né? Coquear, eu achei isso muito lindo. E dizer essa força que essas duas mulheres têm de transgredir, de construir o lugar delas, de fazer a arte, né? Nara é uma excelente compositora, além de ser uma mulher incrível, né? E como as duas inspiram a gente. Então, eu queria que vocês colocassem esse elemento, pegando a tendência atualizante, aí ajuda aí, Marisa e Elizabeth, essa força que vocês têm para se contrapor, para chamar a santa para coquear, para pegar o pandeiro e fazer uma contação de história. Nara fez uma contação de história no presídio feminino, que foi assim um dos momentos mais lindos de educação popular que eu vivenciei, né? Quando uma criança não conseguia se aproximar com a mãe, aquela vontade de se aproximar, e Nara disse: não vamos fazer nada de moralismo, de lição, vamos contar uma história e ver o que é que vai rolar. Então, é uma capacidade de entender o ambiente, o contexto. Eu queria dizer qual a questão que vocês colocariam para nós, mulheres, para se contrapor a essa misoginia que querem tirar o espaço também da cultura das mulheres. Vamos chamar a santa, a puta, todas para coquear? Seria essa a minha questão para vocês. Já sou eu? Eu queria saber mesmo a resposta, viu, Celinha? Eu queria ter essa resposta de milhões. Mas eu acho que, primeiro, eu queria parabenizar o grupo. Eu acho que o grupo é bastante coeso, assim, e esse grupo em si, né? Os diálogos múltiplos, pelo que eu vi aqui, eles já têm uma força enorme, né? Eu não sei o que eu diria, mas eu acho que eu faria uma provocação da gente pegar essa força e partir para uma ação prática mesmo, de corpo a corpo com as pessoas, com as mulheres, né? Trazendo esse diálogo mesmo, porque, olha, não é que estão querendo acabar com o forró, é que a cultura é um território em disputa porque ela molda as pessoas. Então, a misoginia, ela cresce, por quê? Porque a cultura tradicional e genuína do povo, ela vai sendo suplantada por uma cultura misógina, por uma cultura reptil. E as crianças, os jovens vão sendo moldados nesse sentido e a violência segue uma escalada sem limite. As pessoas banalizam tudo e esse mundo digital deixa a gente desconectada, né? Os jovens ficam desconectados de qualquer afetividade. A gente vê muito nas escolas, assim, o desrespeito com os professores, não existe nenhum tipo de ritual, assim, em relação ao professor, em relação à autoridade, ritual respeitoso mesmo, não é ritual de subserviência. É um ritual de respeito mesmo, de admiração por alguém que tem mais vivência do que nós, né? Os jovens estão completamente, sabe, tomados por todas essas questões, atravessados por todas essas questões. Mas eu acho Maria realmente uma grande inspiração. E eu pedi para falar, para também pontuar umas coisas que eu anotei aqui, né?
que Elizabeth já falou sobre essa frase, né? Celinha já falou sobre a Santa de Barro. Eu queria falar sobre a questão que ela colocou aqui, que ela foi educadora popular, né? Lá atrás, não sei se foi Catolé do Rocha, qual foi a cidade, em qual foi o momento. Mas ela, sem ter nem estudado, né? Sem ter estudado metodologias ativas, sem ter estudado pedagogia das alternâncias, sem ter estudado o próprio Carl Rogers, né? O próprio Paulo Freire, ela não estudou nada disso, no entanto, ela botou em prática algo que estava sendo estudado em outros lugares. Levou os meninos para debaixo de uma árvore, que foi uma coisa que aqui só se conseguiu fazer depois de muito rodar. Né? Então, eu parabenizo muito Maria, e eu acho que ela tem essa visão, ela é uma pessoa visionária. Né? Eu acho que quando ela institui esse aniversário, que vai para a rua tocando coco, que vai para a rua em cortejo, que vai para a rua dialogar com a Santa Clara, né? Então, é altamente inspirador isso, né? É um modo de vida também que ela traz, é um modo de se relacionar, um modo comunitário, né, de ocupar os espaços, ocupar as ruas, ocupar os lugares por onde ela passa. Então, eu quero parabenizar muito Maria. Eu não estive nessa festa, porque eu estava muito doente, gripadíssima essa virose, mas fiquei roendo. E o mesmo acontece com essa coisa que Maria também colocou, com a roupa dos índios, né? Com a cultura. Os índios não acabaram só com as roupas dos índios, né? Dizimaram os índios, acabaram com as línguas, mataram os índios mesmo. Escorreu muito sangue, né? E os indígenas foram cooptados para poder esse projeto dar certo também, né? Então, quando a gente fala também que algumas mulheres repetem os comportamentos machistas, é isso, porque elas são facilmente cooptadas também por esse pensamento aí hegemônico, né? Do patriarcado. Então, é isso, o nosso desafio é enorme. Eu realmente não sei, eu agradeço muito a Celinha pelas palavras doces de Célia, de Elizabeth, de todas que falaram aí sobre o meu nome, sobre mim, sobre minha história. E dizer assim que realmente eu não sei de onde vem a força que eu tenho, mas eu reconheço que eu tenho uma força. Eu tenho uma alegria de viver, apesar de tudo que eu vivi, apesar de toda a minha história e apesar de todas as coisas difíceis que eu enfrentei na infância, na adolescência, na idade adulta, né, como mulher. É isso. Eu agradeço muito e eu reconheço que tenho essa força e gosto de reparti-la com as pessoas ao meu lado. Me dá mais alegria e mais vontade de viver. Muito bem, Nara. Muito bem, muito bem. Pegando essa outra palavra que você falou aí, eu gosto de repartir. É tão bonita essa palavra, eu gosto de repartir, né? É tão bonita. E você sabe muito bem repartir a tua arte, o teu trabalho, quando você vai para as praças. Se põe nas praças, né? Nas ruas, contando as histórias, tocando seus pandeiros. Isso é muito bom, fazer isso, né? E eu escolho muito esses atos, essas ousadias nas periferias. Eu me sinto muito à vontade, muito bem recebida em periferias. É um dos motivos de eu ter saído do Conjunto Altiplano e vindo para o Castelo. Porque eu tenho muita dificuldade, eu me sinto dentro de uma prisão num bairro que às vezes eu chamo da burguesia, mas aí atinge algumas pessoas que são tão queridas minhas, eu sei que são comunistas, mas moram naqueles bairros burgueses, né? Sem adoecer, que nem eu posso adoecer. Mas é muito difícil a gente conquistar e ser amada em lugares com determinação vibratória econômica muito elevada.
Eu acho muito difícil. Então, na periferia, nas periferias, né, é muito bom ser, digamos assim, educadora, ou companheira, ou inventeira, né? Conversadeira, que nem, como a Aparecida estava falando, né? Vou pegar a Maria para fazer. É muito bom sentar num canto com uma agulha na mão, uma linha, e começar a bordar um pano com uma mulher. Mesmo ela tendo só 10 minutos, mas já é bom. E eu queria falar também sobre Nara e o que ela falou. Bom, essa coisa que Cidinha sugeriu também, né? Ela se inspirou em cima da tirada do corpo da Santa, com outra história. Eu digo, ai, meu sonho é Naira com o pandeiro e nós tocando esse coco da Santa. Inclusive, está aberto. Oxe, está bem fácil a gente realizar. Vai ser mais no São Avisa João o da dia, quenga dos né? peitos. Avisa o No dia São e o João das horário e o quengas dos local. peitos. São João de onde? Das quengas dos peitos, lá atrás dos baianos. Que dia vai ser? Eu acho que é dia 20. Vou mandar para tu. Eu vi Suelene anunciando. Pronto, manda. Aí eu mando para você também, Beto, para você vir para cá, para viver esse momento com a gente. Vocês todas. Aí, quando eu digo que eu fui educadora, aliás, professora, educadora não. Educar para mim é muito difícil, educar. Quando eu fui professora, em Catolé, eu fui, acho que uns 2 ou 3 anos, foi que eu estava terminando lá o ginásio. Era esse negócio de ir para mata, porque eu via que as crianças do 3º ano, eu acho que eu ensinava meninos pequenos, nunca tinham ido no açude, que tinha pertinho da cidade de Catolé, um açude, de Pedro Costa. Nunca não conhecia o que era açude. Eu disse, como é que eu vou ensinar geografia se você não conhece o açude, no Rio? Como é que eu vou ensinar geografia? Aí levava ele, era por matos, para matas, para o açude, para o rio, né? Essa forma de trabalhar numa coisa mais prática, mais no lúdico, né? Que o discurso, às vezes, para mim. Então, é isso. Eu acho que eu já falei tudo dessa linha. E assim, vamos ter coragem de fazer que nem Nara faz. Ela está lá com o pandeiro, de repente não tem quase ninguém, mas está ela. Toda cheia de fita, colorida, está ela. Chegou 2, 3 pessoas, está lá o pandeiro já tocando. Então, é isso que eu valorizo também. Estamos aqui no cortejo, né? Eu, Neves, não sei o que lá, que a gente está pensando que é da lua cheia. Tem 5, 6 mulheres, tem um pandeiro, tem um pau, tem não sei o que lá. Vamos embora, gente. É como se a gente fosse passear, brincar, cantar, dançar, pular na rua, né? E acaba aproximando mais gente, né? Acaba aproximando muito mais gente quando a gente faz essas coisas. Eu acho que ir para a rua é o meu sonho. Eu acho que eu sou um pouco vira-lata, mas eu gosto também de vira-lata. As ruas pequenas, as ruas de paralelepípedo, de barro, me atraem muito, eu acho muito lúdicas, muito. Eu trabalho com arte, né? Porque eu faço vários tipos de arte também. E eu acho muito. Sabe, fica parecido assim. Ela acha bonito mesmo, é um esgoto, uma favela. Não, não é um esgoto, uma favela suja, cheia de lixo. Eu acho bonito quando eu passo nos lugares, tem pessoas nas calçadas começam, que tem pessoas dando bom dia, que tem drogados. Beleza, Dona Maria? Beleza? Tal. E no castelo, gente, morar no castelo é encantador. Eu acho, é um dos bairros, parece uma cidadinha do interior. Estou achando muito bacana. E convido vocês a conhecerem minha casa, minhas coisas, e me convidar para os forró. E vamos dançar forró, gente, senão os sanfoneiros vão se embora. Eu queria dizer uma coisa, eu não levantei a mão
Posso falar agora? Eu não levantei a mão porque eu não estou me achando aqui no celular, que eu sempre assisto no computador, e eu não estou conseguindo ver todos os comandos aqui, por isso que eu ainda não me manifestei. Mas eu achei muito interessante essa palestra, porque, assim, gente, a cultura é fundamental para uma sociedade existir de forma organizada e para ela existir enquanto sociedade. Porque a primeira coisa que um colonizador faz quando ele quer quando ele quer conquistar um povo, o que ele faz? Ele destrói a cultura. Ele destrói a cultura porque a sociedade perde a sua unidade. E eu falo isso muito como uma pessoa que é sulista, eu sou paranaense, morei em São Paulo, estudei em São Paulo, mas vim para cá há muito tempo, né? Então, eu também sou paraibana. Então, eu conheço a cultura paraibana. Eu estou aqui há quase 50 anos. E eu acho, assim, essa época do São João, quando eu cheguei aqui na Paraíba, eu me assustei, porque eu não imaginava que fosse a festa que é. Eu estava na universidade e todo mundo, no fim da tarde, se despedindo e falando: ei, bom São João, vou comprar meu milho, não sei o quê. Sabe, eu fui vendo, assim, que aquilo era um negócio tão importante que para a gente lá é uma festinha de escola, uma festinha de fim de semana, né? Uma coisa menor. Aqui é tão importante como é o Natal, né? E isso me encantou. Quando eu vi aquelas fogueiras ali no bairro do Castelo Branco, Maria, onde você mora hoje, que a gente passava naquela rua, todo mundo deve se lembrar disso. Era uma fogueira atrás da outra. Era a coisa mais linda essa cidade. Hoje, por questões ecológicas, a gente entende que nós não temos mais as fogueiras, né? Mas a gente não pode deixar que se destrua a cultura, o forró. Aí, quando se fala do forró, a gente sabe que tem uma... Nós estamos sendo engolidos pelo capitalismo, né, gente? Então, tem a questão da indústria cultural, o que é que rende mais, o que é que dá mais dinheiro para os políticos quando eles organizam as festas de São João, tem tudo isso aí envolvido. E aí, por falar em política, né, eu queria, assim, fechar, porque eu não sei também da hora nossa aqui, falando o seguinte: eu tenho uma grande admiração por você, Nara. Por quê? Eu nunca falei, mas eu estou sempre vendo como você se mobiliza, não só pela cultura popular, mas pela questão política. É porque é a esquerda que vai defender a nossa sociedade, através da nossa cultura, né? Então, quando você faz aquele grupo, por exemplo, Batuqueiras Independentes, e a gente tem um manifesto lá na praia, e você vai com a turma toda, com quem quiser, não importa se é de Calunga, se é disso ou daquilo, todo mundo está aberto ali para todo mundo. É uma coisa muito democrática e muito maravilhosa. Então, para você, meus parabéns. Eu acho que é isso. As mulheres têm que se unir para defender a cultura e defender a nossa sociedade dessa extrema-direita que quer entregar tudo como é que se diz? Para o capital, para os Estados Unidos, né? Enfim, e não é por aí. A gente sabe que nós temos muito que evoluir enquanto sociedade e a cultura tem um papel fundamental nesse processo. Então é isso. Muito feliz de estar aqui nessa live, viu? Parabéns pelas falas aí, Maria, Nara, e é isso. Bom, parece sou eu, Cida, rapidamente aqui. Eu acho que a gente já podia ir pensando em ir fechando, né, por causa do tempo da gente, né? Então, assim, Maria, Está acabando. Nara, porque a gente pode já ir fechando um pouquinho, né? Eu queria rapidamente só falar mais uma vez aí, eu acho que a pergunta que que Celinha fez para Nara, e Nara também para ela própria, né? Eu afirmaria dentro do meu campo conceitual, né, que seria a tendência atualizante, né? Essa força que nos move apesar das adversidades, dos contextos desafiadores, né, dos limites, e a gente vai encontrando forma de se reorganizar e sair. E a vida vai vazando e a gente vai, né? Então, eu acho que vocês duas são mulheres, Cida também, que me encanta muito, vocês três aí, eu fico assim encantada também dentro do campo que eu trabalho, né, Elizabeth? Porque é um diálogo com alteridades, né? Vocês são alteridades para mim, né?
Então, assim, são distintas, sabe? Vocês têm origens muito próprias, muito específicas. E esse diálogo é importante, gente, a gente manter com a alteridade, com o outro, aquele que não é eu, né? Que não sou eu, e que a gente ama, sabe? Se encanta. E quando Maria fala, meus olhos brilham, ela sabe disso. A gente se ama gratuitamente, porque essa mulher singular, que ela não é só uma mulher que dança forró, mas uma mulher que cozinha, que ela tem a arte de cultivar os alimentos, de ter ideias. Isso é produção cultural, né? Quando ela produz certos alimentos, inventa coisas, roupas, estilos. Isso é cultura, sabe? Dentro de um campo específico, né? Existencial, que é o dela. Você, Nara, também, quando traz a dança, o coco, o poema, a contação de histórias, e vai com esse seu pandeiro aí, você é uma alteridade que nos dá força e traz vida para a gente, sabe? E é isso que a gente, na clínica psicológica, principalmente, e também na saúde, a gente precisa acolher. A gente não está diante de um eu, a gente está diante de um outro. E quem é esse outro? Esse outro é singular, ele é contextualizado, ele tem seus credos, ele tem suas emoções próprias, né? É atravessado por várias lutas e vários enfrentamentos e também transformações que a gente precisa se ater. Não é uma homogeneidade de um ser humano, sabe? Eu acho que o colonizador, lembrando bem o que Cida colocou, e também Celinha, né? Que a gente tudo formatado direitinho, de uma forma igual à cultura morta, né? Porque a cultura, a indústria cultural, ela é morta, ela está afim mesmo de servir o capitalismo. Então, a gente tomar cuidado com isso. E aí, trazendo um pouco a história do colonizador, só uma informação, viu Cida e Maria, essa história do Eira, né? O Eira, ele tem uma origem muito colonizadora e muito de classe, porque na época que os colonizadores portugueses, europeus, né, holandeses, né, eles tinham casas, tinha aquela história que isso foi mantido aqui dentro da nossa cultura, principalmente no Nordeste. Fulano não tem nem eira nem beira, porque as casas, elas mostravam os lugares sociais, aquelas partes da frente da casa, quanto mais, né, camadas, mais aquela classe social era alta, sabe? Então, a casinha que não tinha essa partezinha, eu não sei como é que dá o nome, se é alpendre, como é o nome daquilo hoje? Antigamente era eira, albeira, né? Então, assim, quanto menos... Oi? Aqui em Minas, também Muito bem, Márcia. Boa noite, querida. Boa noite, queridas. Duas coisinhas, né? Tem essa história aqui em Minas, né, nas cidades históricas, as casas, a beiradinha do telhado das casas, era aquele adorno na beirada dos telhados, né? Quando a casa era muito pobrezinha, não tinha adorno nenhum. Né? E quando a casa era das pessoas, né, de mais posses, aí tinha a eira e a beira. Né? Quando era mais ou menos, às vezes, só a beira, né? E quando era pessoas de muitas, tinha eira e beira, né? Então, fulano não tem eira nem beira, quer dizer, fulano é muito pobre. Há uma fala que traz uma discriminação e que a gente precisa ficar atentas, né? Mas eu entendi o que você queria dizer, Maria, que você é uma produtora, uma criadora, uma pessoa que constrói, que cria, sabe? Mas eu acho que, desse aspecto, a gente pode olhar que também nós somos elites. Você é uma elite nesse sentido, né? De conseguir criar coisas dentro do mundo que trabalha na contracorrente de impedir que a gente construa algo realmente genuíno, sabe? Então, Nara e Cida, e parece que a Elizabeth quer falar também. Quem é Márcia? Nara ainda está com a mão. Não, estou só dizendo que são 9 horas para a gente já ir fechando, né? Com a pena tão grande, né? Mas, assim, muito feliz por esse momento, por conhecer mulheres tão potentes, que eu fico muito feliz de ter sido convidada por Marísia para participar desse momento, né? Eu estou toda arrepiada, porque, para mim, é a eira e a beira, né? Eu estou criando minhas eiras e minhas beiras. Mas eu fico muito feliz, eu estou muito feliz de ter passado esse momento com vocês, dizer que foi um momento gratificante, foi lindo ver a história de vocês, a potência. Márcia, que chegou agora, que eu estou morrendo de saudade, mas daqui a pouco a gente se vê, né, Márcia? Daqui a pouco a gente chega, ou por aí ou por aqui, não sei, mas daqui a pouco a gente se vê. Mas agradecer a cada uma de vocês
por terem aceito o convite, por estarem aqui. É um tempinho que às vezes a gente diz assim, vou perder tempo. Mas eu acho que essa perda de tempo que a gente ganha em crescimento, em conhecimento, em aprendizado, é extremamente valoroso, principalmente para nós mulheres, né? Então, eu posso dizer assim que, infelizmente, o tempo acabou. A gente ainda tinha tanta coisa para conversar, tanta coisa para dizer, né? Mas... Eu não sei se Maria e Nara ainda querem dar uma boa noite. Deixar elas fecharem. Pronto, eu vou deixar aqui os 2 minutos de acréscimo de Nara, né? Para ela fechar aí. E logo Meus créditos, bem Então são 4, né, Nara? 2 mais 2. Pronto. E Maria fala logo depois de Nara, tá joia? Eu não vou maltratar vocês com 4 minutos, não. Eu chamo logo para ir para um boteco para a gente estender essa conversa. Oba! Depois. Ô, Nara, me aguarda, hein, que eu vou. Tu tá na casa de Maria, essa é minha. Eu vim dar o suporte aqui. Tá, depois eu falo contigo, que eu acho que eu vou aí te buscar. Tá, joia. Eu quero terminar com um poema de Bianca Rufino, que é uma jovem escritora paraibana, poeta, em homenagem a Maria, mas dedicado também a todas vocês. Chama Costurandeira. Costuro como quem anda, ando como quem cura, curo como quem costura. Com esse poema... Fui eu que fiz, foi? Não é? Não parece? Linda, meu Deus. Sou atrevida. Olha, fiquei muito emocionada também, viu, com a fala de Maria e também com a fala de Elizabeth, da forma como ela ficou tocada. Fiquei muito feliz de conhecer mais você, viu, Beth? Porque a gente trabalhou juntas, mas a gente se vinculou, eu e Beth, por questões muito subjetivas que nem a gente mesma entendia. Mas agora eu estou entendendo. Que bom, Beth. Foi ótima essa noite. Eu adorei estar aqui. Tinha muito mais coisa para falar, mas por enquanto é isso. Acho que a gente pode se encontrar depois e estreitar mais. E obrigada, Cidinha, também pelas palavras doces, viu? Obrigada. Boa noite, Marisa, e a todos vocês. Da Partida Nascimento. Vou usar meus 2 minutos de débitos. Sim. Não, tranquilo, achei legal, achei alegre nossas conversas, achei fundamentadas, né, bonitas, e apesar de quando, até você estava falando para a Celinha aqui, quando ela chegou para me dar uma força moral também, e técnica, eu falei, mas menina, como é, o que eu vou falar? Marisa me chamou para porque Marisa é da universidade, né, doutora, psicóloga, apesar de ser minha amiga também das eiras e beiras, né, eu digo, será que eu vou dar conta, tal? Mas eu sempre sei que eu dou conta mesmo das coisas. Então, as parceiras também já eram legais. E é isso. Vamos rendendo e rendando as nossas vidas, nossos pensamentos, nossas coragens. Quando não tiver coragem, passa um batom, que a coragem chega. Um beijo, gente. Que pena que eu pude chegar só no final. Mas deu para ver que foi maravilhoso. Saudade de vocês. E quero muito conhecer a Nara e conhecer Maria Brasil quando eu for a João Pessoa. Muito bem. Obrigada aí, também. gente, pela presença. Foi muito bom tê-las aqui. Obrigada, Daniela. Obrigada, Daniela. Tchau, tchau. Obrigada, Maria. Boa noite.